Filipenses, o capítulo 2, versículo de 1 a 4. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma comunhão, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há afeto e misericórdia, completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu tenho pouco tempo, né? Porque é uns 20 minutos e quero trazer uma reflexão bem objetiva e pedindo a Deus, né, que Deus fale aos nossos corações, que marque as nossas vidas e que nos ajude a viver o Evangelho, né? A palavra de Deus, que Deus possa nos conceder a graça. Quero dizer aos irmãos que eu estou feliz por estar com os irmãos, já faz um tempo, né? Cultuando juntos, os irmãos aqui, feliz por ver os irmãos, né, alguns conhecidos, bem próximos. Amém. A palavra é simples. Muitos cristãos não conseguem viver a vida cristã. Vocês sabem disso. Eles são crentes, são salvos, mas eles não conseguem viver a vida cristã. Eles não conseguem viver isso intensamente. E eles não conseguem justamente porque eles não conseguem apoiar a sua vida. Eles não conseguem se edificar. Eles não conseguem buscar Cristo como de fato Cristo é. A compreensão deles sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, ela muitas vezes é muito rala. Ele apenas crê em Cristo como Salvador, mas ele não cresce, ele não se desenvolve, ele não aprende de fato viver a vida cristã como ela é, porque a vida cristã como ela é uma vida abundante, ela é cheia de paz, cheia de alegria, voltada para o alto, para a vida eterna, é o reino de Deus. Não existe nada tão imenso, tão grande como isso. Mas muitas vezes como crente não conseguimos, e tem crentes na caminhada cristã, assim como aconteceu já comigo na caminhada, e como acontece com todos os crentes, muitas vezes a gente é ferido, é machucado, e a gente para, e a gente olha para a igreja, e a gente só consegue ver defeito na igreja, e a gente começa a odiar a igreja, a gente começa a odiar alguns irmãos, a gente não consegue amar, e a gente não consegue amar, sabe por quê? Porque a gente para de olhar para Cristo, a gente para de se edificar em Cristo, a gente para de aprender de Cristo, sobre Cristo, a gente para na caminhada. E apesar de a gente estar em Cristo, crer em Cristo, parece que a gente para no tempo. E o que acontece conosco é que a nossa alma vai morrendo, a gente adoece. Tem muitos crentes doentes, sem força espiritual, sem força para orar, sem força para cultuar, não consegue. E tem gente ainda que vê a igreja como se fossem inimigos dele, odeia a liderança da igreja, odeia crentes. Isso não é evangelho, isso não tem nada a ver com o evangelho. A Bíblia diz que a igreja é um povo santo. A Bíblia diz que Cristo morreu para apresentar a igreja santa, sem defeito, sem mácula, porque ela está em Cristo. Cristo habita na igreja, o Espírito Santo de Deus habita na igreja, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Esse povo é um povo santo, e muitas vezes temos dificuldade de lidar com a igreja, porque não temos compreensão de fato que é a igreja. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E muitas vezes o que acontece na igreja é quando tem uma dificuldade, as pessoas dizem assim: aquilo é o joio, aquilo muitas vezes aquilo não é crente. Meu irmão, isso não é entendimento do que é igreja. Quem sou eu para saber que está na igreja quem não é crente, ou quem é crente ou quem não é, por causa de um erro? Isso é falta de entendimento do que é a Escritura. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu inimigo. A Bíblia diz que eu tenho que arrancar toda a raiz de amargura. A Bíblia diz: amai-vos aos outros, suportai-vos aos outros. É isso que a Bíblia nos ensina. E muitos, por não entender o que é a igreja, por não estar crescendo em Cristo, é como se ele estivesse morrendo. A pessoa se torna seco, amargurado, sem força para viver. E sabe por que ele se torna assim? Porque ele parou de se edificar em Cristo. Ele parou de olhar para Cristo. Parou no tempo. Só olha para os defeitos das pessoas, só olha para a fraqueza dos outros, não consegue suportar. A alma está morrendo. A Bíblia diz em João no capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer.
E quando acontece isso com um crente, é porque ele está entristecendo o Espírito Santo, é porque ele está em pecado, é porque ele está guardando amargura, é porque ele não está conseguindo olhar para Cristo, é porque ele não está com os olhos em Cristo. Ele precisa se arrepender, ele precisa se voltar para Cristo, ele precisa reconhecer o seu erro, se humilhar. A igreja é um dos lugares mais difíceis, a igreja no mundo é o lugar mais difícil de se estar. E sabe por que é difícil? Porque isso aqui é espiritual, isso aqui não é como o mundo não, certo? Isso aqui o diabo odeia a igreja, e o diabo vem investir para lhe ferir, para lhe machucar. Só você ler Efésios capítulo 6, que ele diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A minha luta não é contra você, a minha luta não é contra a liderança, a minha luta não é contra crentes, minha luta é contra o mal, minha luta é contra meus sentimentos, que não estão na palavra. Minha luta é contra o mal, não é contra pessoas. Mas parece que tem gente na igreja que está lutando contra os outros. Isso não é bíblico. Crente é para ser amado, crente é para ser cuidado. Crente, Deus nos colocou no corpo para isso. Esse entendimento de igreja não é um entendimento bíblico. E muitas vezes tem muitos crentes que entristecem o Espírito Santo e já não mais obedecem a Cristo, e parece que ele está ouvindo a voz do diabo, porque ele está cedendo, se deixa viver uma vida amargurada, cheia de raiva, cheia de rancor. Como é que está o Espírito Santo de Deus num crente desse? Triste, está triste, porque ele não está obedecendo a palavra de Deus. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo escreve no ano de 61 para 62, ele estava preso em Roma. Ele tinha sido preso em Jerusalém, passou mais ou menos 2 anos em Cesareia, e ele recorreu a César, e ele foi preso em Roma. E quando ele foi preso, a igreja de Filipos, que ele prega, está em Atos no capítulo 16, quando ele evangeliza ali, né? Líder se converte, alguns irmãos se convertem, ele vai preso ali, onde o carcereiro se converte. Mas essa igreja é uma igreja muito amada, era uma das igrejas mais belas que tem no Novo Testamento. Paulo fala muito sobre alegria, né? Mas também Paulo escreve essa carta, porque quando ele descobre que Paulo está preso, ele junta uma oferta e manda para Afrodito, um irmão que tinha na igreja, para levar essa oferta. Sabe quantos quilômetros era de Filipe para Roma? 1.280 quilômetros. E não tinha carro, não tinha transporte, né? E ele foi, e disse que ele quase morre na viagem. E Paulo escreve essa carta belíssima, de agradecimento àqueles irmãos. Mas não somente ele agradeceu, mas também ele corrigia algumas coisas que tinha na igreja. E uma dessas correções era porque havia o judaizante dentro da igreja no capítulo 3. Ele disse que havia divisão dentro da igreja no capítulo 4, versículo 2. Ele disse que havia uma irmã que estava em contenda no capítulo 4. No versículo 2 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordantemente no Senhor. Ela está em discórdia dentro da igreja. Muitas vezes a gente vê a igreja, algum irmão com raiva, algum irmão cai em algum pecado, algum irmão, a gente diz: meu Deus, a igreja é feita de seres humanos, que falha, que erra. Precisamos amar. E essa igreja tinha essa dificuldade, que não suportava o erro na vida de outra pessoa. Sabe por que acontece briga dentro da igreja, contente dentro da igreja? Porque muitas vezes tem um grupinho de louvor, tem um irmãozinho que olha para ele, chega com uma cara feia, com alguma dificuldade, já criou uma contenda. Meu irmão, isso é falta de cristianismo, isso é falta de temor de Deus. Porque a pessoa não consegue suportar o erro de outro. Na igreja as pessoas não conseguem suportar. Para onde é que nós estamos olhando? Estamos firmados em Cristo, edificados em Cristo. Em que a gente está edificado? Que a gente não consegue suportar essas coisas pequenas. E Paulo, apesar dessa igreja ser santa, uma igreja maravilhosa, Paulo escreve para aconselhar os irmãos, para dizer que eles tinham avançado, eles estavam em Cristo, estavam edificados em Cristo, mas eles precisavam avançar mais. É isso que ele escreve. E o versículo que eu li, o capítulo 2 de 1 a 4, ele vai falar e vai exaltar aqueles crentes como eles deveriam viver como cristãos, corrigindo alguns defeitos. E quando você olha para o contexto, você percebe isso no capítulo 1, versículo 17 a 28, aliás a 30, ele coloca umas coisas bem interessantes, porque no versículo 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Só essa frase aí para a gente ganhar tempo. O que ele está dizendo? Que o crente tem que viver o evangelho. O crente não pode viver segundo os seus sentimentos. Tem crente que vive pelos seus sentimentos. Isso é um desastre, irmãos. Isso é um desastre. Tem crente que fica com raiva porque viu uma mensagem e parece que aquela mensagem foi direto para ele e alguém... Pelo amor de Deus, isso não é vida cristã. Tem crente que não suporta o irmão porque o irmão tem um jeito meio chato.
Isso não é cristianismo. O cristão não vive pelo sentimento. Os cristãos vivem em obediência à palavra de Deus. O cristão perdoa porque Deus mandou. O cristão tem que viver em comunhão com o outro porque Deus mandou. O crente vive porque ele vive em submissão a Cristo. Não é porque ele sente. Não é porque ele sente, mas é porque ele ama a Deus. É porque ele obedece a Deus. É por isso que o crente é crente. Mas parece que em nossos dias tem muitos crentes que se afastam da comunhão, fica com raiva, porque ele se deixa levar pelos sentimentos. Eu estou magoado. Meu irmão, a sua vida não é sua, a sua vida é de Cristo. Você não manda mais em você. Quem manda é Cristo. Você não é dono da sua vida. Isso é ser crente. Porque tem gente que levantou a mão, aceitou o Cristo, foi batizado, não entendeu ainda o que é ser crente. Não entendeu? Porque ser crente é isso. Eu obedeço porque eu sou filho de Deus. Eu obedeço porque eu sou servo de Deus. É escravo. Não tem esse negócio, fulano é chato na igreja. Não tem esse negócio com o evangelho. É chato, suportai-vos aos outros. Eu devo amar porque Cristo mandou. Eu não quero, mas eu obedeço. Eu sou filho de Deus. É assim que o cristão tem que viver. É assim que temos que fazer. E assim glorificamos o nome do Senhor. E quando eu digo que é muito difícil de viver na igreja, porque aqui é uma batalha espiritual, aqui aprendemos uns com os outros, aqui Deus nos ensina a amar. Isso é muito diferente do mundo. Lá no mundo alguém briga no trabalho, fica com cara feia. Aqui não, aqui você tem que tomar ceia, você tem que olhar para o seu irmão, você tem que perdoar. Isso aqui é espiritual, isso aqui é o reino de Deus. Você tem que ser transformado, você tem que ser moldado por Deus. Deus colocou você aqui para lhe transformar. Ou você acha que Deus colocou aqui simplesmente para você levantar a mão? Não, Deus colocou você aqui para transformar você na imagem de Cristo. Mas tem gente que resiste. Deus muitas vezes botou uma pessoa do seu lado, pessoa que está ali, e muitas vezes ela vai te provocar dentro da igreja, você vai ser traído, mas Deus colocou você ali para ser treinado, para aprender a perdoar, para aprender a amar. Mas você fica com raiva. Era para você agradecer a Deus, e agradecer por Deus estar trabalhando na sua vida, e se humilhar, e aprender com Ele, porque isso é graça de Deus. Mas muitas vezes não aprendemos por quê? Porque parece que a gente não está fundamentado em Cristo, não olhamos para Cristo, olhamos para as pessoas, olhamos para as dificuldades, e esquecemos de olhar para Cristo. Mas quando você olha o contexto posterior, esse é o anterior, o posterior, vê que coisa tremenda ele diz, o versículo 5, eu gostaria de ter hoje 40 minutos, certo? Mas eu faço em 20, o versículo 5, tende em vós o meu sentimento, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele é o exemplo para você seguir. Quando ele estava lá na cruz, as pessoas passavam a zombar dele, desce daí, se tu é filho de Deus. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Ele é o exemplo para ser seguido. E sabe por que muitos crentes caem? Sabe por que muitos crentes estão amargurados? Sabe por que muitos crentes não têm alegria? Sabe por que muitos crentes estão se arrastando? Porque está perdendo o alvo, está esquecendo de olhar para Cristo, tem olhado para os homens, tem olhado para o defeito das pessoas, só não vê a beleza da igreja. A igreja é a noiva de Cristo, não vê a beleza da igreja. O sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. A gente olha para a igreja e se espanta. Cristo vem buscar essa igreja, esse é o povo de Deus. Sabe por quê? A gente se espanta porque a gente não olha para a Bíblia, porque a gente não olha para Cristo, a gente olha para o homem, não entende os mistérios espirituais, não entende a obra de Deus. Deus vai apresentar eu e você diante de Deus santo e perfeito pelo sangue de Cristo, e não é porque a gente é perfeito não, mas é porque Cristo removeu a nossa culpa. Você é inculpado diante de Deus, apesar de ser pecador, apesar de ser fraco, Ele removeu a nossa culpa. Mas ainda a gente está ali dizendo, mas fulano não presta. Meu irmão, Cristo morreu por ele, Cristo não vê como você vê. Cristo olha para aquela pessoa que você não gosta, Ele ama ela, Ele deu a vida por ela, Ele vem buscar ela, e você está olhando, eu não gosto. Você não entende, você não está entendendo qual é o evangelho. Os seus olhos espirituais estão fechados porque você não está olhando para Cristo. Cristo nos amou, Ele amou a igreja,
Parece que muita gente está parecendo com o mundo, se comportando como o mundo, dando voz ao diabo, porque quem odeia a igreja é o diabo. Quem odeia a igreja é o mundo, o crente tem que amar. Isso que a palavra de Deus nos diz. Será que a gente está se esquecendo do que é o evangelho? Olha para o primeiro versículo do capítulo 2, o que é que ele diz. Ele diz uma coisa tremenda aqui, irmãos, que eu gostaria de ter mais tempo, mas vê que coisa linda isso aqui, vê. Ele diz assim, a primeira coisa que ele coloca, ele diz assim, olha, que nós já temos tudo para viver uma vida de comunhão. Nós já temos tudo para viver essa unidade. Veja o que é que ele coloca no capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma comunhão, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há afeto e misericórdia. O que ele está colocando aqui é uma coisa, ele está perguntando, mas deixa eu colocar isso de uma forma para ficar mais claro. O que ele está perguntando é uma coisa bem interessante. Ele está dizendo assim, você já se encontra em Cristo. E se você se encontra em Cristo, você já tem tudo necessário para viver a vida cristã. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês, quando ele diz assim, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, o que ele está dizendo? Se há algum estímulo em Cristo, você se estimule quem para viver a vida cristã? Em quem é que você se apega? Em quem é que você se estimula para viver a vida cristã? Porque se você se estimula em Cristo, se vocês estão fundamentados em Cristo, se vocês amam a Cristo, se vocês olham para Cristo, Ele é um modelo para ser seguido. Vocês vão encontrar força, vocês vão encontrar estímulo para viver, para perdoar, para amar, para aceitar o irmão, para aceitar tudo em Cristo Jesus. Aí esquecemos disso, e quando esquecemos disso, o coração fica seco, vazio, sem força, como um galho seco, porque não encontramos estímulo na vida, só encontramos raiva, ódio, indignação, nos aborrecemos com tudo, porque estamos encontrando estímulo no lugar errado. É por isso. E veja que ele coloca aí uma série de coisas, encontrar estímulo, que é exortação, aí ele, em Cristo, aí ele diz alguma consolação de amor, quer dizer, amor, o amor de Cristo, alguma comunhão do Espírito Santo, se atranham afetos e misericórdia. Não dá para expor tudo, mas o que ele está colocando aqui é justamente isso. Se isso existe em vocês, se existe toda essa motivação, se existe essa ação do Espírito Santo, você já tem tudo para viver a vida cristã, para perdoar o inimigo, para amar o inimigo, para amar uns aos outros, para suportar uns aos outros, para viver a vida cristã, para viver intensamente, cheio de alegria, cheio de paz, olhando para o alto, esperando Cristo Jesus. E sabe por que a gente não vive? Porque a gente não consegue colocar em prática essas palavras. As estimula em qualquer outra coisa. Em qualquer outra coisa. Menos em Cristo Jesus. Aí fica seco, sem vida. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Apesar de estarmos em Cristo, mas paramos de crescer. Aí veja a continuação do texto que ele coloca. A segunda coisa que ele coloca aí, eu faço isso em 2 minutos. A segunda coisa que ele fala aí é bem interessante, que ele diz o seguinte... quando você está em Cristo, tem Cristo como exemplo, aí sim, aí você encontra o verdadeiro sentido do viver cristão. É isso que ele coloca, eu vou ler para vocês bem rapidinho, no versículo 1 e 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento, o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenhais o mesmo sentimento, nada façais partidarismo, vanglória, mas humildades, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Preste atenção nisso, que eu vou procurar dizer isso em poucas palavras. Preste atenção nisso. Se todos estão em Cristo, se todos buscam estímulo em Cristo, então todos conseguem ter um só amor, todos conseguem se perdoar, porque todos estão sendo alimentados da mesma fonte, todos estão sendo edificados e enchidos da mesma fonte, que é Cristo. Eles se entendem. Fulano me machucou, estou magoado, eu realmente estou com raiva, eu queria vingança, mas eu perdoo, porque Cristo mandou perdoar. Eu estou me alimentando de Cristo, eu estou obedecendo a Cristo, eu estou sendo estimulado em Cristo. Eu vou viver para Ele, apesar de eu não ter força, mas na força dEle, na força do Espírito Santo, no poder de Deus, eu vou me humilhar. Porque isso é uma guerra espiritual, e não se vence essa guerra com as armas humanas. Aqui é tudo o inverso. No mundo é se vingar, aqui é perdoar. Aqui no reino de Deus tudo é diferente. O maior é o menor no reino de Deus. O menor é o maior, o último é o primeiro.
Quem chora é quem é alegre no reino de Deus. É assim que é no reino de Deus. Mas tem gente que quer imitar o mundo. Não é assim no mundo. Não é assim no reino de Deus. No reino de Deus se vence a guerra amando, perdoando, se humilhando, reconhecendo seus erros, dando a outra face. E sabe por que a gente não consegue ver? Porque a gente não consegue entender o que é o Evangelho. A gente não consegue entender que a nossa vida não é mais a vida do mundo. A gente não consegue entender que a vida cristã é diferente. Que nós temos um rei, um senhor que temos que submeter a ele. Isso não é pelo sentimento, isso é em obediência à palavra de Deus. É dessa maneira que se faz. Terceiro, a palavra do Senhor nos coloca aqui que de fato nós somos uma família. No versículo 4 diz assim: não tenha cada um em vós visto o que é propriamente seu, senão também cada um que é do outro. Nós somos uma família, irmãos. Nós somos herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Cristo nos comprou com o seu sangue. Nós somos de Deus, nós somos o povo de Deus. Isso não pode fazer parte da nossa vida, porque nós somos o povo de Deus. No reino de Deus é assim: Deus é o general, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele vai na frente, ele dá as ordens, e os seus filhos obedecem sem questionar. É assim que é no reino de Deus. E sabe por que a igreja está fria? Sabe por que a igreja está assim? Porque a igreja não tem reconhecido, não tem entendido o que é o Evangelho. No reino de Deus não pode haver arrogância, não, é humildade. No reino de Deus não pode haver esse negócio de estar guardando rancor, não, é perdão. No reino de Deus não tem esse negócio, não tem. Isso é mundanismo, um mundo que é assim. Na igreja isso não pode existir. Na verdade, se isso existe é porque a gente está imitando o mundo. No reino de Deus é amor, é compaixão, se vence o mal com o bem. É dessa maneira. E deixa eu encerrar aqui para vocês essa palavra. Duas aplicações bem ligeirinho. A primeira coisa: vencemos a luta. Vencemos a luta com o bem, com amor, fazendo bem. Não se vence o mal fazendo mal, se vence o mal fazendo bem, imitando a Cristo, submetendo a Cristo, se inspirando nele. Lá o seu vizinho está perturbando, se vence o seu vizinho fazendo bem. Tem na igreja pessoas difíceis, como é que você vai vencer esse irmão? Fazendo bem, orando, perdoando, estendendo a mão. É assim que se faz, porque no reino de Deus é dessa maneira que a coisa funciona. Se fizer diferente, está imitando o mundo, entristece o Espírito Santo. E por último, em Cristo encontramos tudo: a força, a graça, a inspiração, o estímulo para viver o verdadeiro Evangelho. Ele é o amor verdadeiro, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Deus, Ele é o amor, o bem maior. Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Existe fonte maior de inspiração, de força para vencer o mal? Não existe. Mas muitas vezes não conseguimos vencer, porque esquecemos de olhar para Cristo. Olhe para Ele, ame Ele e viva a vida cristã. Glorifique o nome dEle, porque assim você vai ter vida e vida em abundância. Coração cheio de paz, diante das dificuldades, cheio de alegria, sabe? Você vai ouvir a palavra de Deus, você vai se alegrar. Você vai estar na igreja, vai ter prazer, porque você vai olhar assim para todos e vai dizer assim: nós somos um em Cristo, somos irmãos. Eu já tive problema com fulano, superei, porque Deus me ajudou. Você consegue ser livre, olhar com liberdade, servir a Deus. Se você não se senta assim, irmão, aprenda a olhar para Cristo, porque no começo da sua fé, você começou com todo entusiasmado, e quero viver para Cristo. Foi passando o tempo, você foi tirando os olhos de Cristo. Tirar os olhos de Cristo é justamente isso, é não se submeter a Ele, é não se estimular nele, é não obedecer a palavra. Vai morrendo, vai ficando seco, sem vida, sem esperança, sem alegria. Mas Cristo pode renovar nossas vidas a cada dia. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, para que possamos de fato encontrar o verdadeiro sentido da vida, porque o verdadeiro sentido da vida é em Cristo, é no Evangelho, nessas verdades.
esse mundo tudo passa, mas Cristo é a nossa alegria, Cristo é o nosso refúgio, e que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude.